Boa noite, meus amados. Chegou o momento de nós alimentar mais uma vez desta palavra, né? Esta palavra que tem nos mantido fortes e livre dos cães. E mais uma vez eu quero compartilhar com você esta palavra. Que você venha viver fortalecido, né? Podendo ministrar a sua vida, você e Deus, sem intervenção humana. Aonde o homem mete a mão, sempre dá errado. Então vamos lá nessa noite. Eu estou desde quarta-feira, né? Eu ando gripado essa semana. Já vou logo pedir desculpa se eu ver que eu não vou aguentar fazer a administração toda, eu vou ter que parar, né? Mas vamos tentar, né? Porque é disso que nós se fortalecemos, nós precisamos. Compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva também no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube e dê um like nesse canal para quando eu postar novo vídeo lá você seja notificado. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1. A nossa ministração hoje destruindo as fortalezas das religiões. Esse é o tema, né? Destruindo as fortalezas da religião. Então sejam todos bem-vindos a Jeremias capítulo 1, no versículo, nós vamos ler do 8 ao 18. E vamos daqui, versículo 8. Versículo 8. Não temas. Você vê que Deus, pronunciando já a destruição de Jerusalém há centenas de anos atrás, né? Então, o que aconteceu lá em Apocalipse são essas sentenças aqui, são esses julgamentos, né? No Apocalipse está acontecendo a sentença. O povo a Jerusalém, o povo judeu, o povo de Israel, eles foram julgados muito antes. Você vê Jeremias há mais de 600 anos antes de Yahshua, né? Mas Deus já está avisando só Jeremias: eu vou te constituir como profeta, e você vai tentar destruir todas essas fortalezas que fizeram do meu povo aí como religião. Vamos lá. Perdão por esses defeitos que vai acontecer durante a pregação, porque eu estou muito gripado, né? Andei tomando remédio hoje, mas por enquanto não é suficiente. E versículo 8: não temas diante deles, eles aqui é o povo de Israel, né, Jerusalém, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca eis que ponho na tua boca as minhas palavras. 10. Olha que hoje te constituo sobre nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires. Deus levantando Jeremias para destruir as religiões. E por incrível que pareça, tudo isso só mudou de geografia, mas é o que nós estamos vendo hoje em dia por aí. Versículo 11: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo
sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então, todas as profecias que Deus, que profetizou através dos profetas há centenas e centenas de anos antes da derrubada de Jerusalém, estava acontecendo naqueles dias no Apocalipse, né? E tudo que Deus falava através dos profetas aconteceu. 13. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês tu? Respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Esses habitantes da terra aqui, eu já tenho praticamente quase todos os vídeos que eu faço aqui, já tenho feito. Quando a Bíblia fala de terra, está falando ou da terra de Israel ou dos seus moradores, né? E quando a Bíblia fala de água, está falando dos gentios. Então tem esse contraste do povo judeu e dos gentios. 15. Pois eis que convoco todas as tribos. Todas as tribos. Onde era que tinha tribo? Lá em Israel. Todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu reino, e a entrada das portas de Jerusalém. Você vê, a profecia está exatamente o que nós lemos lá no Cavaleiro Branco, né? Onde o rei, o imperador Vespasiano, ele fez uma aliança com outras nações, reinos de outras nações, para vir até Jerusalém e ajudar na guerra. Então, o imperador Vespasiano fechou os portões, como está aqui em Jeremias, há mais de 600 anos atrás, as portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, toda a malícia. Nós vemos hoje exatamente isso acontecer nos nossos dias de hoje, dentro dessas religiões. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Os pastores adoram, eles fazem as obras deles, diz que é obra de Deus, mas a obra é deles. 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. 18, vamos ler até o 18. E eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Cidade fortificada, né? Que era, no caso, aqui está falando de Jerusalém, que era rodeada de muro forte, fortíssimo, né? Cidade fortificada por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, e contra quem? Os seus sacerdotes. Os seus sacerdotes. E é isso que, contra o seu sacerdote e contra o seu povo. E contra o seu povo. Você vê que é o povo de Jerusalém que estava sendo julgado, e a sentença veio no ano 70. Amém, meus amados? Parece incrível como
os anos se passaram, a geografia mudou e o que era antes em Jerusalém, nós estamos vendo aqui no nosso Brasil, né, acontecendo as mesmas obras que eram feitas naquele tempo, e Deus falando pelo profeta que ele ia julgar e o quê? Mandar a sentença contra aquele povo. Agora, o que vai acontecer contra esse povo que se chama de Deus, fazendo tudo aquilo que não está no seu evangelho, né? Por exemplo, Santa Ceia, de Gênesis a Apocalipse não tem Santa Ceia. Campanha, de Gênesis a Apocalipse não tem campanha, mas a turma faz isso todo mês. Então, aquele povo, Deus ajuizou, julgou e sentenciou. O que vai acontecer com esse povo aí, eu não sei, só Deus sabe. Em 2 Crônica, Crônica em Coríntios, acho que é Coríntios, 2 Coríntios, vamos ver se é, acho que é Coríntios, que eu marquei aqui, capítulo 11, versículo 1 e 2, versículo 1, é Coríntios mesmo, versículo 1, quisera eu me suportais, Paulo agora pregando aos coríntios, né? Quisera eu me suportais um pouco mais a minha loucura, suportai-me, pois. 2, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é o que? É Cristo. Aí a esposa, hoje dentro dessas religiões, nós vemos uma igreja cheia de esposo, né? É o pastor, que é senhor daquela igreja, o presidente, que é o principal de todos, eles têm Jesus de Nazaré, e tem o Cristo ressuscitado, e tem Moisés. Então, dentro dessas religiões aí, o que eles vivem dentro dessas religiões são uma prostituição, adultério espiritual que eles estão vivendo. E Paulo está pregando aqui aos Coríntios, dizendo, eu tenho preparado vocês como virgem pura, a um esposo. Porque nas igrejas diz que Jesus de Nazaré é noivo. Jesus de Nazaré era o noivo antes da morte. Morreu, a igreja ficou viúva, casou de novo, casou com Cristo ressuscitado. Hoje a igreja pertence a Cristo. O único esposo é Cristo. O único Senhor é Cristo. Não há outro além dessa rocha. Eu não conheço outra rocha além de Cristo, o esposo da igreja. Amém, meus amados? Aí lá em Tito, no capítulo 1, versículo 10 ao 14, versículo 10, porque existem muitos insubordinados. Você vê todos esses pastores por aí, eles negam o evangelho de Cristo, porque eles são insubordinados. O patrão deles, que é a pessoa que abriu aquela chamada igreja, aquela instituição, paga para eles. Então eles têm que pregar o que o patrão manda. Então o patrão quer que a igreja entenda de evangelho de Cristo. E assim os pastores vivem nessa guerra aí, escondendo o evangelho de Cristo da igreja, sendo que é o único que liberta.
é o Evangelho de Cristo. Se a pessoa conhece, se a igreja conhece o Evangelho de Cristo, elas não faziam campanha, porque elas sabem que não tem campanha aqui na Bíblia. Elas não faziam Santa Ceia, porque aqui não tem Santa Ceia. Então, e assim vai se indo, né? Elas não tinham pastor, porque ela sabia que o pastor é Cristo e não há outro, além dessa rocha, não há outro. Então, como a igreja não entende e os pastores não pregam para a igreja, aí que viva aí, ó, a igreja chamando de Jesus de noivo, né? Sendo que a igreja tem um marido. A igreja é esposa de um e namorando o outro. Jesus de Nazaré era o noivo, mas a igreja ela casou com Cristo. Então, meus amados, é assim que acontece dentro dessas igrejas por aí. Né? Nós vamos ler até o 14, nós lemos o 10, o 10, foi isso? Tito 1, 10, porque existe não sobrou nada. Lemos o 10. O versículo 11, é por isso, é preciso, Paulo falando, instruindo a Tito, né? É preciso fazê-los calar, é preciso fazê-los calar, porque anda pervertendo casas inteiras. Eles pervertiam casas inteiras, porque nessa época não podia pregar o evangelho a céu aberto. Então eles entravam dentro de uma casa e se reuniam de porta fechada. Por isso está dizendo casas inteiras, ensinando o que não deve, ensinando dar dízimo, não deve. É um mandamento da lei de Moisés. Se você dá dízimo, você está praticando a lei de Moisés. E esquecendo que nem Paulo falou, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um costume, uma doutrina da lei de Moisés, leveda toda a graça. Então, a pessoa que é cristão, de fato, de verdade, não pratica a lei de Moisés. Nem nada. Casas inteiras ensinando que não deve, por quê? Pelo Espírito Santo, conhecimento do Espírito Santo, é isso? Não. Torpe ganância, campanha. Como é que o pastor faz uma campanha, meus amados? Me ajuda aí, eu estou gripado. A pessoa faz uma campanha, é pela sabedoria do Espírito Santo ou é por torpe ganância para arrecadar dinheiro? Torpe ganância para arrecadar dinheiro. 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretense, sempre mentirosos. Meu amado, dentro da igreja, dentro de uma chamada igreja, aquele que prega que não se deve mentir, ele é o principal. O principal mentiroso de uma chamada igreja é o pastor, é o presidente da igreja. E por quê? Eu vou lhe falar por quê. O presidente vai num cartório para abrir uma instituição dessas aí, religiosa, e uma pessoa que atende ele lá no cartório, a pergunta é uma pergunta de praxe, para todos que vão lá abrir uma instituição religiosa. O cara pergunta, o que atende, né? Então, é uma instituição sem vínculo, uma instituição sem vínculo lucrativo. E o que é que ele diz? Sim, é uma instituição sem vínculo lucrativo. E o que é que acontece? No primeiro culto realizado ali naquela instituição, pede dinheiro. E já pede o dízimo,
já começa ali uma campanha. Você está me entendendo, meus amados? Então, a mentira, que nem os crentes pregam, que o diabo que é o pai da mentira, então esse diabo é o pastor, é o presidente da igreja, porque é ele que é o pai da mentira. Ele abriu uma instituição em cima da mentira já. Então a mentira dessas igrejas por aí começou no dia que foi aberta, que foram lá no cartório. Ali começou a mentira. Aí eles pregam no altar que não se deve mentir. Porque é a mentira do diabo. A mentira é deles, então. Foi mesmo, versículo 13, né? Versículo 13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na mente e na fé. Na fé. Envelope, que onde está a fé? De se pegar o envelope? Fé é algo que não se vê. Fé é algo que não pode se apalpar. Então, a partir do momento que você pegou o envelope para colocar algum dinheiro, isso não é fé. Isso é induzindo ao erro. Indução ao erro. 14. Vamos ler até o 14. E não se ocupem com fábulas judaicas. Preste atenção, meus amados. Dentro das igrejas evangélicas, o que eles fazem é fábula judaica. E o evangelho do Cristo, do esposo, aquele que a qual a igreja devia obedecer, eles desobedecem. Porque o evangelho do dono da igreja, do marido da igreja, que igrejas são vidas, está dizendo para não se preocupar com fábula judaica. Esses dias teve um amado aí, um cobaia da igreja adventista, dizendo: nós não comemos carne de porco porque o judeu não come. O evangelho diz: vocês estão preocupados com fábula judaica? Não, nós não comemos camarão, os judeus não comem camarão. Não, nós não comemos, o que mais que eles não comem? Carne de porco, camarão. Bacalhau também não pode comer, porque é peixe de couro. Também não pode. Os judeus não podiam. E a pessoa dizendo que é cristã, né? Dizendo que é cristã, preocupado com as fábulas judaicas, como está dizendo aqui o evangelho do dono da igreja. Fábula judaica. E essas fábulas judaicas, elas lideram em todas as igrejas, umas de uma forma, outras de outras, mas tudo que se pratica dentro dessas igrejas por aí são fábulas judaicas. E o evangelho do dono da igreja, esse evangelho aqui, meus amados, não é de Paulo. Paulo pregava. Esse é o evangelho que recebeu do terceiro céu. Isso aqui não é de Paulo. Versículo 13, né? 14 nós lemos agora. Com fábula judaica, nem com mandamentos. Mandamentos de homens desviado o quê? Da verdade. Então, meus amados, eu não sei se é tão difícil assim, raciocinar, acho que nem precisa raciocinar, acho que não precisa. Ou não cabe, aqui o raciocínio não cabe, porque a palavra, ela é clara. Se a pessoa pratica obras judaicas, jejum, batismo, castiçal, não comer carne de porco, não beber bebida nenhuma, tomar banho, batismo, tudo fábula judaica. Esse povo, eu queria que alguém me comentasse aí.
Pelo amor de Deus. Comenta aí. Me ajude aí. Esse povo são convertidos a Cristo. Aonde, meus amados, me ajuda aí que eu estou doente. Estou gripado, não posso me esforçar. Me ajuda aí. Onde é que está o convertimento dessas pessoas, desses crentes que vivem sobre fábula judaica, sobre a lei de Moisés? Me diz aí onde está o convertimento. Porque o Evangelho está dizendo aqui que eles não são convertidos. Não são convertidos. Se não se converteram da lei de Moisés, das fábulas judaicas, para o Evangelho de Cristo, não é cristão. É o que a palavra está dizendo aqui. O que eu posso fazer? Eu só estou lendo, né? Eu só estou lendo. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo do 21 ao 31, nós vamos ler. 21. Diz-me, vós, que quereis estar sobre a lei? Diz você, que está sobre a lei, não trabalha no sábado, não come carne de porco, não come camarão, que não come linguiça. Diz aí, foi uma pergunta que Paulo fez aos Gálatas, eu estou fazendo ao nosso povo brasileiro. Diz-me vós, os que queres estar sobre a lei. Diz. Acaso não ouvis a lei? Não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei. Aprenda isso, meus amados. Segundo a carne. E da livre, mediante a promessa. 24. Essas duas coisas são o quê? Alegóricas. É uma comparação que Paulo está fazendo, está tentando explicar para os Gálatas, né? Para que eles tenham melhor entendimento. E é o que eu estou tentando explicar para você que pratica obras da lei de Moisés, que você não é convertido e você precisa ser convertido para que você seja um cristão. Não existe ninguém convertido que pratique a lei de Moisés, porque se pratica, não foi convertida, ela foi o quê? Corrompida. Porque a graça que não se converte, ela corrompe. Então tá aí, ó, milhões aproximadamente nas estatísticas ultimamente, diz que existe aí 60 milhões de crentes evangélicos, todos corrompidos pela lei de Moisés. A graça, eles não se converteram. A lei corrompeu eles. Escrava segundo a carne da livre mediante a promessa. 24. Estas duas coisas são alegóricas, porque estas duas mulheres são duas alianças. A velha aliança, onde o povo judeu, o povo hebreu vivia escravo. Na Bíblia, meus amados, tem uns pontos que você tem que ter entendimento, olhos iluminados, ouvidos iluminados, para você entender. Outra coisa, quando se fala de povo de Israel, se a pessoa não tiver um bom entendimento, quando se ouve-se falar povo de Israel, que tem vários pastores,
por aí que não entendem também o que é isso e querem explicar. Eles não sabem o que é e querem explicar. O povo de Israel não quer, quando a Bíblia fala de Israel, não está se falando de um estado físico, um estado, Alagoas, né, um país, não está se falando de um país. Está falando do povo de Jacó, que de Jacó virou o que? Israel. Por isso que a Bíblia aparece como povo de Israel. Então, mas no fundo, são um só. Povo de Israel, povo, hebreus, judeus, é a mesma coisa, saíram, faz parte da mesma família, da mesma geração. As duas mulheres, duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O Monte Sinai, que gera o quê? Para escravidão. Esta é Agar, a primeira mulher de Abraão. Então, como eu vivia na lei, como escravo, quantas vezes eu não fiz campanha que não existe na Bíblia para o monte de quê? Da maldição. Então, eu ia ser abençoado ou ia aumentar a minha maldição? Ia aumentar a minha maldição. É. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, né? E corresponde, preste atenção você que eu tinha esse desejo. Você vê quando a pessoa vive no erro, não é fácil você entender o erro que você vive, né? Não é fácil. Então, eu tinha um desejo de conhecer Jerusalém, porque eu achava que era uma terra santa. Eu não vejo agora, depois de meus olhos iluminados, eu não vejo santidade em Jerusalém. É o que diz a Bíblia aqui, ó. Corresponde a Jerusalém atual. Atual, nesse caso, seria antes dela ser queimada, né, ser derrubada. E a de hoje, né, que a ONU edificou Jerusalém de novo e reconheceu Israel como um país. Então, a Jerusalém atual que está em escravidão, com seus filhos. Então, isso é para você que vive nas fábulas judaicas. Você está escravos junto com os judeus na Jerusalém da escravidão. Aqui. 26. Mas a Jerusalém lá de cima, você vê que não é aquela lá de Israel, do país Israel, né? Se eu falar logo Israel, porque eu falei neste ano que quando se fala Israel, está se falando de Jacó. Mas agora estou falando do país mesmo, né? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. É a Jerusalém, porque o povo vende, meus amados, vende o que não tem para ir para conhecer Jerusalém. Vende o que não tem, se endivida. Divide em 60 vezes, mas vai. Conhecer uma terra amaldiçoada, que é Jerusalém, você está vendo aqui, ó, escravidão. Vamos ler até o 27, vamos até o 31. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que esse estéril aqui seria os gentios, né? Alegra o estéril, porque não dás a luz. Exalta e clama tu, que não estás de partos, porque são mais numerosos os filhos da abandonada. Quem era que vivia abandonado, que não tinha promessa nenhuma? Os gentios.
Gentios não tinham promessa nenhuma. Segundo os judeus, o gentio era que nem um cachorro. Não tinha nada para ele, não tinha direito a nada. A abandonada que os dá, filhos da abandonada que os dá, que tem marido. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29. Como, porém, outrora, os que nasceram segundo a carne, segundo a lei. Sempre que a Bíblia fala carne, está falando da lei de Moisés, que precisava da carne para cumpri-la. Segundo a carne, perseguia. Quem andava segundo a lei? Os judeus. E o que é que os judeus faziam? Perseguia os gentios. Perseguia aos que nasceram segundo o Espírito. Você vê que nós que éramos gentios, nós só não sabíamos, eu falo nós porque eu estou pregando hoje, mas naquele tempo lá, eles eram de Cristo, eles eram de Deus, só que não sabiam. Você vê o que é que faz o entendimento, a diferença que faz o entendimento, quando a pessoa tem o entendimento de uma coisa, quando não tem o entendimento deles. Eles eram de Deus, os gentios eram de Deus, só que eles não tinham entendimento. Aí quem era era respeitado como dono das promessas? O povo judeu. Mas está vendo aqui, segundo o Espírito, assim também agora. 30. Contudo, que diz a Escritura? A Torá, a lei de Moisés. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum, preste atenção, senão você ouve e continua na lei ainda, né? É que não, eu sempre falo para um abençoado aí que vive na religião, não gosta de trabalhar no sábado, que se eles não são convertidos, eles estão fora da promessa, né? Aqui lança fora a escrava e seu filho. Por quê? De modo algum. O cara pode ter estudado até raiva a faculdade lá, né? E pode ser professor, pode ser cientista, que nem eles se acham, né? Cientista da religião. Vocês podem se achar o que vocês quiserem, mas vocês nem convertidos vocês são. Nem convertidos vocês são. Porque aqui está dizendo, não é eu que estou falando. De modo algum, os filhos da escrava será herdeiro com os filhos da livre. Se vivia na lei, era escravo. Vive na lei hoje? Você quer ser o quê? Você continua sendo escravo da lei. Continua sendo escravo. Assim, irmãos, 31, vamos ler até o 31. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. A livre é lá de cima. A escrava é Jerusalém, que está aí, lá em Israel. Aonde os crentes faz questão de viverem as doutrinas dos judeus. Tem que viver os costumes dos judeus. Se os judeus não comiam carne de porco, eu também não vou comer carne de porco. Se os judeus não comiam camarão, eu não vou comer camarão. Então não como. Morra. Gálatas ainda, no capítulo 5, um versículo só, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois. Eu vou permanecer liberto. Permanecei, pois, firme. Não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Não submetais de novo a jugo da lei de Moisés. Não coma carne de porco.
Você precisa se batizar nas águas. Você precisa participar da Santa Ceia, que não existe. Né? Você não é convertido. Deus, na verdade, Cristo, na cruz, Ele te libertou, mas você não aceitou. Você vê, o véu vai descendo e a pessoa fica na obrigação de interpretá-lo, né? A pessoa, Jesus morreu na cruz para a nossa libertação, como está aqui escrito, né? Eles, os que vivem na lei aí, não aceitaram, vivem na lei de Moisés e pregam, olha a falsidade, e prega que você tem que aceitar Jesus. Enquanto eles não aceitaram Jesus. Jesus libertou eles da lei de Moisés, mas eles não aceitaram. E diz, não, você tem que aceitar Jesus. Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus. Mas eles não aceitaram. Meu amado, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Foi exatamente o que aconteceu no ano 70. Os que tinham que morrer, morreram. Os que tinham que ser salvos daquele julgamento, foi salvo. Vivos e mortos. Os que tinham morrido, ressuscitaram. E assim, mas como a pessoa vive na lei tinha essas coisas, na lei se esperava isso aqui, então eles continuam esperando uma coisa que não vai acontecer mais nunca. Ou seja, de novo, eu tenho que bater na tecla. Cristo libertou eles todos, libertou todo mundo, Cristo libertou. Os vivos e os mortos. Mas eles rejeitaram. Querem viver na lei de Moisés, os costumes de judeus, que viviam na lei. E prega dentro das suas igrejas, você tem que aceitar Jesus. Enquanto eles não aceitam. Que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Ele não manifestou, julgou. Se ele não julgou, ele não se manifestou. Mas é claro que ele se manifestou. Pela sua manifestação e pelo seu reino. 2, não leu 2? Até o 4. Prega a palavra, insista. Paulo instruindo a Timóteo, insista, que seja oportuno, que não, corrige. Quando ele disser não, tem que cumprir a lei, você diz não. Você não tem que cumprir mais lei. A lei acabou. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O povo suporta, está aí. 60 milhões de crentes dizendo que é cristão, mas não suporta a sã doutrina do evangelho dele. A sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre. Pastor é o meu pastor, o meu sacerdote, o meu apóstolo, o meu bispo, o meu padre, o meu papa. Cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Porque o que se faz dentro dessas religiões é cobiça por dinheiro. Cobiça por dinheiro e por cargo, por status. Eu sou o cara, eu sou o apóstolo.
Eu sou o bispo, eu sou o apóstolo, o sacerdote. Então a cobiça desses povos aí são duas cobiças: cargo e dinheiro. Cobiça como se sentindo coceira nos ouvidos. 4. E se recusarão a dar ouvido à verdade. Está aí, mais uma vez, 60 milhões de crentes dizendo que é cristão, se recusando em dar ouvido ao Evangelho de Cristo. Diz que é convertido, diz que são de Deus, mas recusa o Evangelho dele. Até o 4 nós ia ler, né? Esse é o 4. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, lá de novo, lá em cima, fábula judaica, se entregando à fábula judaica. Eu preciso batizar nas águas, batismo judaico. Eu não posso comer carne de porco, costume judaico. Eu preciso fazer Santa Ceia, costume judaico, que não é Santa Ceia, é Páscoa. Eu preciso fazer jejum, costume judaico. Esse povo são convertidos, meus amados. Eu morro, mas não aceito isso. Porque eu não vejo, eu não aceito porque eu não vejo convenção nesse povo. Perdão, meus amados. Estou ouvindo. Gálatas de novo, bota lá. Gálatas no capítulo 2, versículo 16 e 18. Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Mas se as obras da lei não me justificam, que quero eu ficar praticando essas obras da lei, se ela só me condena, porque as obras da lei só trazia condenação para aquele povo. Pelas obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Como que eu vou querer me justificar porque eu não como carne de porco? Como que eu vou querer me justificar porque eu não trabalho no sábado? Isso aqui está dizendo que isso não justifica ninguém. Pois por obras da lei ninguém será justificado. 17. Mas se procurando ser justificados, como que eu procuro ser justificado? Quando eu pratico o jejum. Quando eu recuso, eu vou comer na sua casa, eu estou vendo aqui a carne que tem na mesma carne de porco, eu não quero. Não posso. Quando eu vou frequentar a igreja, diz que você tem que se batizar nas águas. Então, eu estou querendo me justificar para eu mesmo, né? Fomos mesmos também achados, né, ser justificados em Cristo. Fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-ia o caso de ser Cristo ministro do pecado? E Paulo respondeu: de maneira nenhuma. Cristo não ministra em pecado. Então, se você diz que é um pecador, está claro que você não é de Cristo, você é de Moisés. Porque o pecado era de Moisés. Ministro do pecado, certo que não. 18. Porque se tornam a edificar aquilo que destruir, né? Eu vou dar trocado. Deus, Cristo, através do soldado romano, derrubaram o templo. A maior referência que tinha para o povo judeu era aquele templo. Então Deus usou os soldados romanos e derrubou o templo.
Se eu construo novamente outro templo, que nem fizeram lá no Brás, ou até mesmo uma chamada igrejinha da esquina, porque é um templo. Lá no Brás é grande, aqui é pequeno, mas é um templo também. E portanto, se eu construir isso aí, eu estou contra ele, né? Porque se torna edificar aquilo que deve destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. 19. Gálatas, não era só 18 mesmo. Tem mais 6 passagens lá, só olhos em Hebreus. Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Pois isso, pondo de parte, né? Pois isso, pondo de parte os princípios da lei de Moisés, né? Os princípios elementares da doutrina de Cristo, que no princípio, meus amados, quem era no princípio? Isso que os crentes não entendem nunca. No princípio era Jesus de Nazaré. Como quem? Como judeu, não era cristão. Jesus de Nazaré praticava a lei de Moisés. E isso era no princípio. Mas Jesus de Nazaré morreu. Cristo ressuscitou, o Espírito ressuscitou. Aboliu a lei. Agora eu vou ter que seguir quem? Vou continuar seguindo Jesus de Nazaré com as suas práticas? Ou vou seguir o Cristo ressuscitado com as suas práticas? O Cristo ressuscitado com as suas práticas, né? E não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré seguia Moisés. Princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-vos levar para o que é perfeito. Então, Cristo é perfeito. Para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus, que a nossa fé hoje não é em Deus. A coisa virou. A nossa fé é de Deus para nós, que é um dom. Antes a fé era meritória, então era de nós para Deus. Hoje a nossa fé é um dom, é de Deus para nós. Vamos ler o 2? Vamos ler o 2, né? 2. O ensino, olha o que aqui o Paulo está dizendo para deixar. O ensino de batismo, olha, o ensino de batismo, da imposição de mãos, que Tiago mandou pôr a mão, né? Na lei. A imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não, quando morrer, você vai passar pelo juízo. Paulo está dizendo, você esquece isso aí. Esquece isso aí. Vocês vão ter que esquecer isso aí. Que a igreja de Cristo não vai passar por juízo. Vou ler o 3. 3. Isso faremos se Deus permitir, mas Deus não vai permitir edificar aquilo que ele derrubou. Amém, meus amados? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 21. Atos dos Apóstolos 21, do 17 ao 21. Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, era o cabeça da lei, né? Encontrar com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. 19. E tendo os saudados
contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios pelo seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles a glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos. Tiago aqui tomou, o povo de Tiago aqui tomou a promessa, né? Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus, né? Que não foi só os gentios que se converteram, teve muitos judeus que se converteram também, aceitou o evangelho. Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Todos creram e são zelosos da lei. Ou seja, não tinham entendido nada ainda. É igual os crentes de hoje. Esses judeus aqui, presta atenção. Esses judeus aqui é os crentes de hoje. Diz que crê em Jesus, crê em Cristo, mas está na prática dos judeus. Que ele até pode ler isso aqui. Diz aí, ó, os judeus se converteram, mas eram zelosos da lei. Mas eram judeus que não tinham entendido nada ainda do que era o evangelho. 21. E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem, ou seja, deixar para trás. Larga de mão, larga essa lei de mão. Apostatares de Moisés. Os crentes não fazem isso. E diz que são convertidos. Eu costumo dizer, falar é bom. É melhor falar do que ser mudo. Porque ser mudo é muito ruim. Né? Então, falar que é convertido, todos falam. Mas quando você vai na prática, você qual é o teu evangelho? É de Cristo ou de Moisés? É os dois. Isso não pode. Apostatário de Moisés, porque está dizendo para apostatar de Moisés. Esquece. Tudo que Moisés fazia, esquece. Apostatário de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos. Até hoje os crentes fazem isso, né? Não é cortar o pingolim. Bem-vindos aí. Depois você começa a assistir do princípio. E essa circuncisão aqui, de estar falando aqui, não é cortar o pingolim, é seguir as práticas de Moisés. Né? Os gentios, os crentes hoje, eles até hoje, eles praticam, eles circuncidam os filhos. Eles não cortam o pingolim, o couro do pingolim do menino, mas levam para apresentar no altar um pastor. Não, pastor, tenha paciência. Pastor, eu trouxe meu filho para apresentar. Aí começa o culto. Às vezes faz no meio do culto, faz no final, não tem um horário exato. Tem uma criança que vai apresentar até o filho do chifronildo e da chifronilda. Aí leva o filho lá. Pastor, o filho que Deus me deu. Poxa, se foi Deus que te deu o filho, precisa apresentar para Deus. Se leva lá no altar para apresentar para Deus. Mas se foi Deus, a mulher passou a gravidez inteira dizendo que aquele filho foi uma obra de Deus, que Deus deu para ela. Muitas delas, até através de promessa, através de voto, não sei, ela aconteceu, ela ficou grávida. E testemunhou com todas as pessoas que aquela criança era uma obra de Deus, foi Deus que deu para ela. E ela pega a criança e leva para apresentar para Deus. Então Deus não sabe o que deu para você. Se você falasse que trouxe o filho para apresentar para o pastor e para a igreja que está ali, era aceitável. Mas apresentar para Deus uma coisa que foi Ele que deu. Como que eu dou? Eu compro uma taça dessa, eu comprei a taça, R$500. Eita, taça cara danada. Manda embrulhar para presente.
cara vai lá, embrulha a taça e vai presente. Tem um amigo que está aniversariando, vou dar uma taça dessa para ele. Aí, chego lá, oh não, trouxe essa taça para você. Abra aí que eu quero ver o que é. Olha, eu quero ver o que é, eu não sei, não foi eu que comprei. Se foi eu que comprei, foi eu que mandei embrulhar, eu sei o que é. É o que nós vemos hoje. As pessoas seguindo fábula judaica, nasce o filho, leva a apresentar para Deus. Se foi Deus, ela confessa que foi Deus que deu aquela criança para ela. Nós estávamos aqui no Atos 17, chegamos a ler o quanto? 18? E tendo saudade, nós estávamos 18. Foi acusado pelo Tiago? Não, nós estávamos 19. Estávamos no 20. Nós lemos o 20. 21. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, né? Deixarem Moisés para trás. Tudo que Moisés falar, praticar, você tem que deixar para trás. Se você quer ser um cristão, não tem como ser um cristão praticando obras de Moisés. Não tem. Dizendo-lhe que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. E o povo anda segundo os costumes da lei. E essa minha briga, que eu não posso aceitar, quando vejo um crente dizendo que é cristão, seguindo a lei de Moisés. Como que eu vou aceitar? Eu morro, mas não aceito isso. Uma pessoa dizer que é cristão seguindo as fábulas judaicas, a lei de Moisés. Você não é um cristão, lamento dizer para você. Você não é um cristão. Você é um religioso apenas. Vamos ler o 22? Não, era só até o 21. Tem mais duas passagens aqui. E a próxima é Atos ainda. Volta um pouco no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Versículo 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. E é o que nós da graça fazemos. Nós não tememos em desmascarar essa raça cara de pau aí dizendo que é pastor. Você não é um pastor. Na graça em Cristo não tem pastor como homem. O nosso pastor é Cristo. Não há outro. Não há outra rocha que eu conheça. Então você não é um pastor de Cristo, não. Você pode ser um pastor da igreja dos homens. Ele disse: não tema, pelo contrário, fala e não te cales. E é o que eu faço. Pode ser irmão, pode ser mãe, pode ser pai. Se é para pregar o evangelho, eu falo. Não gostou? Como menos. 10. Porquanto eu estou contigo, né? Deus apresentando para Paulo: eu estou contigo. Se Deus é comigo, a quem eu devo temer? A quem que eu vou temer? Eu sou contigo, e ninguém ousara fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade, né? Atos lá, acho que era em Condes, né? Se não me engano. Tem muita gente nesta cidade ali, eu vou ler o 11 para não deixar solto, mas nós não ia ler o 11 não. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ali, lá em Conde, ensinando entre eles a palavra de Deus. E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 3. Capítulo
23, nós vamos ler do 10 ao 17. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, né? O evangelho, que Paulo, esse evangelho não é de Paulo. Esse evangelho é do Cristo ressuscitado, que foi dado a Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Então, o que é que eu estou entendendo aqui? Paulo, ele não é o meu apóstolo. Quem é o meu apóstolo? É Cristo. Paulo só pôs o fundamento. Mas uma casa, ela não pode viver assim, eu vou construir uma casa, eu cavo os alicerces, eu faço a concretagem do alicerce e paro. E cadê as paredes? Cadê o acabamento? Cadê o telhado? Não tem? É o que Paulo fez, ele pôs o fundamento, mas avisou, ninguém pode construir fora desse fundamento. Os pastores constroem aí, fazendo campanha que não existe, fazendo santa ceia que não existe. Então eles estão construindo aonde? Fora do alicerce. Está fora do alicerce de Paulo. Fora do fundamento. Deus que me foi dada e lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, não é ele mais. Por isso que nós não temos pastor, por isso nós não temos apóstolo, por isso que não temos bispo, não temos sacerdote, porque tudo é ele. Paulo apenas pôs o fundamento que recebeu dele. Qual é o fundamento? Como um prudente construtor e outro edifica. Outro edifica. Então, eu peguei a casa que Paulo pôs o fundamento, mas eu posso, Paulo, sair desse fundamento? Ele diz, não, você não pode construir fora desse fundamento. Se você não quer que a sua casa caia, construa em cima desse fundamento. Não saia dele, não. Como, outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. As paredes, como é que está saindo? Está torta, fora do alicerce, ela vai cair. Tem que construir certinho. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um. Manifesta, né? A obra cresce, mas mostrar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia a demonstrará. Como você construiu, as paredes estão tortas, as paredes estão saindo fora do fundamento, a casa vai cair. Demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Está sendo revelada pelo fogo. Ou seja, pelo Evangelho de Cristo. Pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, se eu usei material rico, foi o que nós lemos aqui, que se é ouro, é pedras preciosas, então isso vai firmar a minha casa. Se eu construir com material ruim, palha, madeira, essas coisas aí, a casa não vai subsistir por muito tempo. Eu vou construir, mas não vai demorar muito, ela vai cair. Como o próprio fogo aprovará. 14, vamos ler até o 17. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento que Paulo pôs. Então, a igreja de Cristo, ela tem que crescer sim, mas em cima do fundamento. Sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém
se queimar, feita de palha, de capim velho seco, se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Eu aqui preciso dar uma pincelada. Por exemplo, né? Eu preciso pincelar aqui, senão... Digamos que eu digo que eu confesso que eu sou um cristão, mas gosto de tomar um vinhozinho, como é lógico que eu gosto mesmo, né? Não saio tomando na rua, mas na minha casa, quem já entrou aqui, sabe que eu tenho uma adega de vinho aqui. Então, se alguma coisa que eu faço na carne, essa carne para Deus está morta. Quando Deus olha lá de cima para baixo, Ele não vê o homem, não vê essa carne, Ele vê o filho dele. Então essa carne para Deus está morta. E por conta disso eu vou sair matando, esfolando, estrupando, roubando? Não. Eu tenho que dar bom testemunho. Eu sou um filho de Deus, tenho que dar um bom testemunho. Só outro exemplo. Nós já estamos terminando mesmo, né? 1h11. Aí digamos que eu abro um litro de vinho aqui em casa, estou na minha casa, bebo um litro de vinho, já fiquei um pouco, não me contentei, abro outro, aí vou cair, mas aonde? Dentro da minha casa. Eu não vou dar mau testemunho lá na rua, ninguém vai ver eu caído na sarjeta, eu estou dentro da minha casa. Amém, meus amados? Então, se você vive em graça, você é livre. Você quer tomar o seu vinho, quer tomar a sua cerveja, você toma. Você só não pode saindo dando mau testemunho. Amém? Porque você é um filho de Deus. Todavia, como está, vou dizer assim, nós estamos no 15 aqui, né? Será salvo, né? A carne, ela pertence à terra, ela vai voltar para a terra. E quem é salvo aqui? O Espírito. Eu já falei que todos nós temos dois espíritos. O espírito natural de Adão, com o sopro de vida, né? E temos o Espírito de Deus. É esse Espírito que vai salvar. O Espírito de Deus vai levar o teu espírito para onde ele vai. Que são amigos, andam juntos. Uma amizade de longo tempo. Então, no dia que você morrer, o Espírito de Deus vai te chamar. Vamos para a casa do meu pai? Lá tem lugar para nós. Lá eu falo com meu pai. E você é salvo. Agora, se você só tem o Espírito de Adão, o Espírito natural, não tem o Espírito de Deus, você não vai queimar no inferno, como os crentes dizem. Você vai viver o quê? Vai viver eternamente preso na cova. Seu espírito vai ficar preso numa cova eternamente. Como o povo antes de Jesus voltar vivia. Morria e ficava. A carne tombava, ia para a cova, e o espírito também ia, porque a morte tinha esse poder de levar o seu espírito para a cova. Hoje não. Hoje, quando nós morremos, a morte não tem mais esse poder, porque ele venceu a morte. Amém? Vamos terminar. Salvo, todavia, como que se através do fogo. 16. Não sabeis que sois santuário. Olha, vê se isso aqui é pregado dentro da igreja, pelo amor de Deus. Eu nunca ouvi ninguém pregar isso aqui dentro da igreja. Não sabeis que sois santuário. Sois santuário. De quem? De Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Você não sabe? Eu não sabia. Eu vivi 31 anos dentro de uma igreja, chamada igreja, que eu não sabia. Que eu era o templo de Deus. Porque para mim era aquele templo lá no Brás. O templo de Deus para mim era aquele templo lá no Brás. Então eu vivi 31 anos achando que era isso.
Mas quando Cristo me abre meus olhos, ilumina meus olhos, que eu leio aqui, eu digo, eu sou o templo de Deus e que Ele está em mim. Isso é maravilhoso. Santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, se alguém destruir, e quando que eu destruo esse santuário de Deus, que sou eu, que Ele vive em mim? Quando eu saio da minha casa e vou para uma igreja buscar Deus. Então, eu já destruí. Eu destruí a casa. Se a casa está destruída, é lógico que Deus não está em mim. Eu preciso encontrar Ele em algum lugar. Pronto. Destruí a casa de Deus e fui buscar Ele no lugar onde Ele não está. Aí eu vou ver perdido pro resto da minha vida. Sem Ele na minha vida, porque eu destruí a casa, né? A partir do momento que eu saio da minha casa para ir atrás, buscar Deus em algum lugar, é porque esse corpo aqui, essa casa aqui não é de Deus. Ele não está em mim. Pronto, destruí a casa de Deus. Aí diz aqui no 17, é o que diz aqui no 17, cadê? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, aí você está vendo, você entende porque você vê famílias crentes inteiras com seu lado destruído, filhos na droga, filha que é sapatona, pessoas passando por doenças que faz exame e não acusa nada, mas ele está morrendo aquela doença. Aquela doença está matando. É o que? Disciplina de Deus. Por não conhecer quem é Deus. A pessoa, quando não conhece quem é Deus, ela busca no lugar onde Ele não está. Aí tem que buscar Ele lá todo dia. Aí essa pessoa vê 80 anos ela vai viver buscando quem? Buscando Deus. No lugar aonde Ele não está. Vamos terminar. E Deus o destruirá. Por quê? O santuário de Deus, que sois quem? Sois vós. Não é aquele templo lá do Brás? Não é a igreja eu chamo de Babilônia. Perdão. Não é essas Babilônias que tem nas esquinas aí? Não, aqui está dizendo que Deus, o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, eu sou sagrado. Porque Deus, Ele vive em mim. Eu sou sagrado, não é porque eu sou bonzinho, essa carne é boinha, essa carne não presta para nada. Ela nunca foi boa, nem será. O sagrado aqui está no espírito dele, que está no meu espírito. Aí eu me tornei sagrado. Eu não aprendi isso dentro das religiões, aí eu buscava Deus por aí. Amém, meus amados? Então, meus amados, graças a Deus que eu consegui fazer essa apresentação hoje, porque a minha garganta... Hoje que eu comecei a tomar os remédios aí, mas eu achei que ia passar já está com 8 dias. Quarta-feira, acho que quase todos já sabem, nós vamos continuar com os cavalos. Né? Quarta-feira é o dia do cavalo amarelo. Falamos que é os 4 cavalos do Apocalipse, né? Falamos do cavalo branco, falamos do cavalo vermelho, falamos quarta-feira do cavalo preto e quarta-feira agora nós vamos falar do cavalo amarelo. Amém? Espero você nesta sala, né? Junto comigo, desmistificando esse engano que é o livro do Apocalipse. Um livro que prende as pessoas dentro de uma chamada igreja. Mas eu vou libertar. Amém? Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Você vai viver uma pessoa livre, com direito de ir e vir, né, como diz a nossa Constituição. E assim você vai viver a sua vida. Você e Deus. Não aceite homem no meio, nem qualquer outra coisa. Tem que ser você e Deus. E pronto. Amém?
Quarta-feira estamos juntos e misturados novamente. Até lá, uma boa noite.